Eu queria agradecer a presença de todos nessa última sessão do nosso webinar do PCDT de ST. Acho que foi um prazer a gente estar junto nessas 16 semanas e hoje a gente pensa fazer um encerramento com classe. E o diretor do nosso departamento vai estar presente e vai estar discutindo com a gente. Mas antes de fazer a apresentação dos palestrantes, eu queria falar que hoje, como foi combinado pela Sociedade Brasileira de DST, o doutor Eleutério vai entrar e a gente vai fazer o sorteio pela SBDST do Atlas de DST Diagnóstico Diferencial, que foi um produto da Sociedade Brasileira de DST, juntamente com um volume do PCDT de DST. E aí, agora, dando sequência a essa nossa última sessão, que ela é intitulada As Políticas Públicas em Infecções Sexualmente Transmissíveis, a gente vai começar a apresentação com o doutor Gerson Fernando Mendes Pereira, que é médico epidemiologista, doutor em saúde coletiva pela Universidade de Brasília e atualmente é o diretor do Departamento de Condições Crônicas e Infecções Sexualmente Transmissíveis da Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde do Brasil. E o doutor Gerson também é professor titular da Faculdade de Medicina do Centro Universitário de Brasília. Aí, doutor Gerson, a palavra está com o senhor, 20 minutos para fazer a apresentação. Bom, eu queria agradecer, né, o convite, né? Eu acho que essas webinars, essas 16, hoje a gente está na 16ª webinar, eu acho que ela tem uma importância enorme, né? Porque a gente conseguiu colocar todos os assuntos relacionados ao PCDT de ST nessa webinar. E assim, eu nesse momento, como disse a Angélica, eu sou diretor do Departamento de Doenças de Condições Crônicas e Infecções Sexualmente Transmissíveis. Esse departamento ele foi criado no ano passado, né, nessa nova gestão, e assim, a vantagem desse departamento, né, que a gente agrega, né, a hanseníase, a tuberculose, o HIV/AIDS, as hepatites, né, e a tuberculose, é no sentido de que a gente possa troca de experiências, né, entre programas muito antigos, né, como a tuberculose e a hanseníase, e a experiência importante, né, do DST, AIDS e das hepatites, no sentido de que nessa troca de experiências, as pessoas possam ajudar, né, e melhorar a qualidade desses programas, principalmente nas unidades de saúde, para uma melhor atenção aos pacientes, né? E assim, quando a gente trabalha com isso, basicamente a gente trabalha com as populações mais vulneráveis, né, que é o elo que une, né, todos esses agravos ligados a esse departamento. A gente vai fazer uma pequena apresentação, gente, sobre isso, né, de modo que a gente possa tentar compreender um pouco a situação que a gente tem com relação, no caso, né, dentro desse departamento, às infecções sexualmente transmissíveis, né? Como eu falei para vocês, né, a gente fez aproximadamente, hoje a gente está na 16º webinar, e assim, a vantagem disso, assim, ó, eu sempre coloco, né, que nós temos que tirar, pelo menos das situações ruins que a gente tem, né, das situações ruins que a gente tem, o bom que a gente tem, né? Eu acho que a gente pôde realizar 16 webinars com uma conexão enorme de pessoas. Mas, assim, esse primeiro slide, o que eu quero mostrar para vocês todos, né, é o departamento, né, de condições crônicas e infecções sexualmente transmissíveis e as prioridades que nós discutimos amplamente, né, para que a gente possa trabalhar nesses 4 anos, de modo que a gente possa alcançar alguns impactos, não só epidemiológicos, como operacionais. Então, a primeira prioridade que a gente coloca aqui é reduzir a mortalidade das pessoas vivendo com HIV e com a infecção TB-HIV. Essa é uma das razões porque o programa de tuberculose está aqui dentro do departamento, né? E nós sabemos que hoje, né, nós não temos ainda o dado de 2020 e o último dado que nós tivemos foi o dado de 2018, nós tínhamos aproximadamente 10 mil mortes por HIV/AIDS e 30% delas estavam ligadas com a infecção TB-HIV. Então, é uma meta, né, desse departamento que a gente possa reduzir ao máximo a mortalidade, principalmente trabalhando com a infecção TB-HIV. A segunda prioridade é fortalecer o diagnóstico e o tratamento da TB, HIV, hepatites virais, IST e hanseníase, né?
E a gente está propondo, né, que a gente possa fazer o aumento do diagnóstico. É claro, né, que esse ano de 2020 para a gente foi um ano muito complicado por conta dessa pandemia, né? Nós tivemos várias reduções de diagnóstico, né, de tuberculose, de HIV, e a gente tem acompanhado isso ao longo do tempo, né, de março até agora, de modo que a gente possa diminuir cada vez mais o impacto dessa redução do diagnóstico. Com relação ao tratamento, a gente estava, nesse momento, fazendo uma webconferência com o monitoramento dos eventos. A gente tem notado que, no caso do HIV, a gente tem aumentado principalmente a prescrição de medicamentos para HIV, para que os pacientes possam pegar por até 90. E o que a gente tem observado que é muito interessante, né? A Organização Mundial de Saúde, esses dias, falou que tem mais de 100 países faltando medicamentos para HIV e o Brasil não tem falta de medicamento antirretrovirais, muito pelo contrário, nem medicamento antirretrovirais e nem medicamentos para profilaxia, pré-exposição e para pós-exposição, e nós, inclusive, estamos fazendo doações humanitárias para alguns países da América Latina e Caribe, né? O outro ponto é reduzir a transmissão vertical da sífilis, da hepatite B e a eliminação da transmissão vertical do HIV, né? A gente criou, no ano passado, um núcleo de transmissão vertical, né? Redução da transmissão vertical desses 3 agravos, e no ano passado a gente conseguiu alguns logros importantes, pelo menos o município de São Paulo, né, um município com 12 milhões de habitantes, né, é um município que tem uma população maior do que muitos países, conseguiu a eliminação da transmissão vertical do HIV, e nós temos acompanhado isso, e principalmente, né, nesse ano de pandemia, fazendo com que a gente possa manter um pré-natal e que a gente não reduza todo o tratamento pré-natal e que a gente possa voltar a números grandes de transmissão vertical do HIV. O primeiro ponto é ampliar o tratamento da hepatite C. A gente tem uma meta de eliminação da hepatite C até o ano de 2030, né? Nós temos comprado medicamentos para hepatite C para o ano de 2020. A outra prioridade é ampliar o acesso às ações de prevenção e diagnóstico para as populações-chave, né? Hoje, eu estou muito feliz hoje, né, que por conta de toda essa pandemia, né, hoje mesmo a gente está lançando um edital de redes, né, de modo que a gente possa buscar as populações chaves, trabalhando especificamente com as organizações da sociedade civil. E depois fomentar estudo de pesquisa para o desenvolvimento de novos testes diagnósticos para hanseníase. Não sei se vocês sabem, eu sempre digo para a Angélica, né, que eu sou dermatologista e hansenólogo, e comecei lá no ano de 1984, né, implantando o tratamento da hanseníase, que é o tratamento que a gente tem até hoje, passado 30 anos. E hoje o diagnóstico da hanseníase ainda é um diagnóstico clínico e a gente espera, né, que a gente possa desenvolver novos testes de diagnóstico para hanseníase, para que a gente possa ter, como na sífilis, como na hepatite, como no HIV, de modo que a gente possa testar, fazer o diagnóstico precoce dessas pessoas e tratá-las imediatamente. Aí a gente quebra a cadeia de transmissão dessas doenças, como também a gente diminui as incapacidades, o que diminuirá provavelmente o estigma e a discriminação com relação a essas doenças, né? Bom, e com relação ao modelo da vigilância epidemiológica das IST no Brasil, né? No Brasil, o que a gente tem? A gente tem doenças de notificação compulsória, né, que tem uma lista nacional de doenças de notificação compulsória, e no caso das IST, a gente tem como notificação compulsória a sífilis adquirida, a sífilis congênita, né, e a sífilis em gestante, mas a gente também, com relação às outras IST, a gente tem uma vigilância sentinela, né? Aí, essa vigilância sentinela, a gente trabalha com estudos de prevalência e monitoramento, e aqui nesse estudo de prevalência e monitoramento, a gente tem vários. A gente tem os estudos dos conscritos, os estudos das parturientes, a gente tem os estudos IRDS que a gente fez recentemente, né? Não só para mulheres profissionais do sexo, como para HSH e para travestis e transexuais. A gente tem uma avaliação da etiologia das infecções sexualmente transmissíveis, monitoramento da resistência dos antimicrobianos e monitoramento e avaliação do sistema de vigilância epidemiológica das IST, né? A gente colocou DST, mas é das IST. E fomenta as pesquisas operacionais. E é muito interessante que já esse ano, há um mês atrás, né, a gente publicou uma portaria, né, no qual a gente cria unidades de vigilância sentinela das IST. A gente pretende colocar 16, pelo menos 16 centros de referência nesse país, que vão fazer a vigilância sentinela das EST
para que eles possam trabalhar todas essas questões relacionadas à vigilância sentinela de todas as outras ISTs que não são de notificação compulsória, como é a sífilis. Bom, aqui a gente tem o dado, né, da sífilis, que é a única das ISTs nossa que a gente tem como notificação compulsória. A gente tem a sífilis de gestantes, a sífilis congênita e a sífilis adquirida, né? E aí é muito interessante que a gente começa com a sífilis congênita, que ela começou a ser de notificação compulsória lá na década de 80, final da década de 80, 90. Depois a gente tem a sífilis gestantes, que ela começou a ser notificada a partir de 2005, e ultimamente a sífilis adquirida, que passou a ser de notificação compulsória a partir de 2010, né? E aí dá a impressão aí na sífilis adquirida que esse aumento é muito grande. É claro que ela tem um dado importante de aumento de casos, mas também tem muito a ver com a implementação da portaria, que é uma portaria recente do ano de 2010. A gente tem muito acompanhado a sífilis, né? E a gente tem todo um trabalho, né, que é o nosso projeto, que a gente vai mostrar um pouco a partir daí, e a gente tem observado, né, nos últimos anos, que a sífilis era muito engraçado quando a gente fazia a observação dos dados de sífilis congênita e sífilis gestantes, que a gente observava que tinha alguns estados que tinham muito mais casos de sífilis congênita do que casos de sífilis gestantes. A gente já conseguiu melhorar isso do ponto de vista da vigilância, a gente tem hoje mais casos de sífilis gestante do que congênita, e a gente tem observado que tem aumentado ainda os casos de sífilis gestante e casos de sífilis congênita. Entretanto, a velocidade de crescimento ela tem diminuído ao longo desses anos. Bom, aqui, como eu falei para vocês, é o projeto Sífilis Não. Isso é resultado de uma emenda parlamentar que a gente vem trabalhando junto com a Universidade Federal do Rio Grande do Norte. E o objetivo geral desse projeto, basicamente, é reduzir a sífilis adquirida, gestante e congênita no Brasil e um objetivo específico, né? Fortalecer a vigilância epidemiológica das sífilis, né? Integrar de forma colaborativa as ações de vigilância e atenção em saúde nas redes de atenção, articular os setores sociais e comunidades para fortalecer a resposta rápida à sífilis e responder aos compromissos internacionais do Brasil para a eliminação da sífilis congênita, coisa que a gente ainda está muito longe, diferente do caso da eliminação do HIV/AIDS, e aí a gente está falando como problema de saúde pública, né? Bom, aqui eu só queria colocar um pouco, aqui voltando nesse projeto de sífilis, e é muito interessante que nesse projeto nós colocamos nos municípios, nós fizemos uma avaliação do país com relação à sífilis, e nós fizemos um índice composto, e definimos 100 municípios que seriam prioritários. E desses 100 municípios, são municípios que têm aproximadamente quase 70% dos casos de sífilis no país. E a partir desses municípios, nós colocamos apoiadores, né, nesses municípios, e esses apoiadores têm uma importância no sentido de animar, né, gestões municipais, no sentido de colocar a sífilis na agenda das secretarias municipais de saúde. Então, a gente tem visto já alguns resultados desse projeto, o que tem levado a isso que eu falei anteriormente, né, uma redução na velocidade de crescimento dos casos de sífilis adquirida, congênita e gestante. Bom, aí outro projeto, né, que a gente tem trabalhado ainda dentro dessa vigilância sentinela, né, é a inclusão de teste de biologia molecular para a detecção de clamídia e gonorreia no SUS, né? Aí a gente está trabalhando na atualização do PCDT brasileiro de IST, com a incorporação do teste de biologia molecular e gonorreia, né? E que a gente coloca dentro desse novo protocolo, né? Então, tem várias técnicas, né, que nós estamos colocando, e isso vai estar disponível, né, dentro dos PCDTs que nós temos. Ainda dentro da vigilância, né, nós temos a vigilância da resistência antimicrobiana das cepas de Neisseria gonorreia circulantes no Brasil. E aí é muito interessante, né, que nós fizemos uma primeira rodada, né, entre 2015 a 2017, e temos a segunda rodada, que foi feita entre 2018 a 2019, e é muito interessante, porque essas unidades sentinela que a gente está falando, eles podem fazer a continuação de rotina, né? Inclusive que podem fazer dessa resistência antimicrobiana, porque isso tem uma importância no sentido, inclusive, de você verificar novos esquemas terapêuticos
que podem ser colocados. Então, a gente pode observar que nós tivemos vários sítios, né? Manaus, Salvador, Brasília, Belo Horizonte, nós temos vários sítios e, basicamente, esses sítios eles vão certamente coincidir com aquele sítio sentinela que estão dentro da portaria. E é muito mais interessante que também dentro desse projeto Sífilis Não, nós colocamos como recurso financeiro para que a gente pudesse equipar, né, de materiais permanentes, ou seja, materiais de laboratório, todos esses sítios sentinelas que nós vamos detectar e vamos regulamentar no país como um todo, que são aproximadamente 16 deles. Bom, e ainda dentro do projeto Sengono, né, nós temos também essa coisa da discussão da prevalência, da microlide, resistência e o genitálium. Né? Então, a gente tem vários dados que eu acho que vão ser interessantes para a gente fazer comparações, né? Acho que do Brasil com os demais países e, principalmente, né, a gente verificar mudanças, né, que a gente possa interferir na terapia que a gente vai fazer para os nossos pacientes. Tá? Bom, aqui a gente tem ainda falando um pouco da segunda edição do projeto Sengono, que ele foi de 2020, né? E que trabalhou principalmente a etiologia do corrimento uretral, né? Que era estimular a prevalência, né, da Neisseria gonorreia circulantes no Brasil e avaliar a resistência. Eu acho que essa coisa da resistência ela tem importância enorme, né? Sem a gente ter esse dado, fica difícil a gente propor, tanto no PCDT, como incluir na Rename algum medicamento que não esteja com o que a gente encontra hoje dentro da prevalência que a gente encontra, que a gente observa dentro do projeto Sengono, do que a gente encontrou no campo. Né? E essa coisa também é muito interessante, porque ela pode, inclusive, variar dentro do país. Né? A gente sabe que no Brasil a gente tem 26 estados e Distrito Federal, mas, basicamente, a gente pode ter 27 situações diferentes e que a gente precisa trabalhar e avaliar a melhor forma da gente responder a essas patologias. Bom, aí ainda dentro, né, desse trabalho que a gente faz com relação à vigilância sentinela, né, a gente sabe que o HPV não é uma doença de notificação compulsória, mas ela para a gente ela tem uma importância enorme, né? Mas antes só de falar do HPV, né, a gente está se aproximando do terceiro sábado de outubro, né, onde a gente tem, né, o Dia Nacional de Combate à Sífilis, e a gente vai publicar, né, nesse dia, o novo boletim de sífilis, né, com relação a dados até o primeiro semestre de 2020 e fechado, né, o ano de 2019, porque o ano passado a gente publicou o dado do primeiro semestre de 2019 e o ano fechado de 2018. Então, a gente vai ter dados e vai ser interessante para que a gente possa verificar mudanças que ocorreram por conta, principalmente, dessa nossa estratégia do projeto Sífilis Não, no comportamento das 3 sífilis, né, adquirida, congênita e gestante. Esse estudo de prevalência, né, como eu falei agora, do HPV no Brasil, foi um estudo que ele foi executado, né, um trabalho do Ministério da Saúde, executado com recursos através do PROAD-SUS, e foi executado com um parceiro nosso muito importante, né, que é o Hospital Moinho de Vento, lá no Rio Grande do Sul. Esse projeto, né, de novo, né, como eu falei para vocês, se a gente observar o país como um todo, né, e a gente observar as prevalências, né, e ele foi trabalhado nas capitais, e a gente observar as prevalências do HPV no país, esse é um estudo de prevalência que a gente vai fazer continuamente, né, para a gente observar como que está ocorrendo e como que está havendo, se está havendo alguma mudança com relação à prevalência do HPV no país. Então, se a gente observar os dados e observar aqui no canto direito do mapa, a gente pode observar que as prevalências elas são completamente diferentes, né? De um estado para o outro, né? E aí, assim, esse foi um estudo, né, que nós fizemos nas capitais e, basicamente, é um dado dado populacional de capitais. Então, assim, essas diferenças são reais e que ocorrem. E muito mais interessante, né, na hora que a gente estuda a prevalência do HPV, o que é mais importante, esse estudo foi feito junto
o Departamento de Doenças de Condições Crônicas e Infecções Sexualmente Transmissíveis, ou o Programa Nacional de Imunizações, que é o PNI aqui do Ministério da Saúde, no sentido de que não só a gente pudesse avaliar a prevalência do HPV, mas também que a gente pudesse avaliar que tipo de HPV a gente tinha, para a gente verificar que tipo de vacina e qual era a vacina mais apropriada, segundo a ocorrência do tipo de vírus que a gente encontrava ao longo dos estados do país. Então, essa é a vantagem, né? Essa semana mesmo a gente estava lá com numa defesa de doutorado lá com a professora Angélica, lá no Espírito Santo, e as pessoas fizeram, inclusive, uma prevalência de HPV em quilombolas. E essa importância lá dos quilombolas era no sentido de você verificar que é um tipo diferente, para ver se aquela vacina que a gente estava proporcionando àquela população, ela tinha realmente validade e importância, considerando a prevalência do vírus que a gente tinha naquela população. Então, esse estudo é um estudo que a gente vai manter, né? Ele sendo feito com uma certa periodicidade, para, inclusive, a gente verificar a eficácia da vacina no sentido de que a gente possa baixar esses níveis de prevalência de HPV. Bom, HTLV. O HTLV também é outra doença, né, que ela não é de notificação compulsória, né, mas a gente tem muitas ações que a gente vai fazer agora com HTLV. Outro estudo, né, que nós vamos fazer através do projeto PROAGE SUS e através do Hospital Moinhos de Vento, é um estudo de parturientes, né, de prevalência de várias doenças, de vários agravos em parturientes, né? A gente vai falar isso aí, que é um estudo que a gente faz sempre, né, que é a prevalência de HIV, de sífilis, de hepatite, e a gente vai fazer também uma prevalência de HTLV, de modo que a gente possa ter os primeiros dados, né, que nós não temos nenhum, sobre HTLV. Mas, assim, o que a gente também está fazendo com HTLV é que a gente possa terminar o PCDT de HTLV e que a gente possa discutir um comitê, né, para que isso possa ser trabalhado, né, e que a gente possa ter um PCDT para HTLV como a gente tem para as outras infecções transmissíveis. Mas o HTLV é uma doença ainda que a gente precisa ter mais dados e conhecer melhor a situação epidemiológica no restante do país. E eu acho que vai ser interessante, né, para que a gente possa verificar e atualização de dados com relação a essa doença. Ainda, e aí, assim, eu acho que a gente fala agora desse projeto Webinar. É o que eu falei, assim, eu acho que o que é interessante dessa pandemia, eu acho que a gente tem que tirar, né, de tudo que acontece de ruim, meu pai sempre me ensinou que a gente tinha que tirar o lado bom das coisas, né? E assim, nós sempre fazíamos muitas reuniões presenciais, né? No país como um todo, nós tínhamos reuniões de coordenadores, congressos, e o que a gente tem verificado ultimamente é que a gente está podendo fazer webinar e que elas têm um alcance enorme. E a gente rapidamente, a gente sem se deslocar, a gente pode fazer da sala da gente uma conferência e a gente pode divulgar todos os assuntos, treinar pessoas, as pessoas. E esse webinar de PCDT foi uma ideia, né, da equipe da doutora Angélica, tentando observar todos os assuntos que estavam relacionados com o PCDT de ST, e ele tem, a gente, como eu falei, né, a gente fez vários webinars, que a gente começou, acho que foi em março, né, Angélica? A gente começou em março e a gente finaliza hoje com o 16º, e a gente fez de tudo, né? A gente trabalhou com sífilis adquirida, vírus Zika, violência sexual IST, abordagem centrada na pessoa com vida sexual ativa, HTLV, diagnóstico laboratorial das IST. Então, foram vários webinars e muito interessante que a gente pode observar o seguinte, se vocês olharem essa tela, né, nós começamos lá no dia 6, foi de maio, foi dia 6 de maio, foi exatamente do meu aniversário, não me esqueci nada disso. Então, assim, a gente começa com vigilância epidemiológica da ST sífilis, né? E nós tivemos a primeira reunião, nós iniciamos ali com um número de acesso de 394 e a gente finaliza lá no dia 5 de agosto com 1.893 acessos,
fora o que as pessoas poderiam ver depois, né? Essas webinars que estavam gravadas no YouTube, né? Então, assim, eu acho que no final das contas, a gente tem rapidamente, sem a gente gastar muito dinheiro, né? Sem a gente sair na nossa sala, aproximadamente 35.209 pessoas que assistiram nossas conferências. Então, isso é uma vantagem e serve de lição, né, para que a gente possa cada vez mais, eu já até conversei com as nossas equipes aqui no BCCI, que a gente vai agora usar essa tecnologia para que a gente possa colocar todos os capítulos dos nossos PCDT, sejam eles de hanseníase, sejam eles de hepatite, sejam de tuberculose, para que a gente possa divulgar, né, cada vez mais esses trabalhos que a gente está tendo, porque às vezes o PCDT ele é muito grande, né? E as pessoas às vezes não se atentam a ler com muita frequência o PCDT. E aí, assim, a gente pode observar que a gente teve 28 países conectados nessas PCDT, a gente teve temas entre agravos e situações relacionadas à IST, e o que a gente pretende daí a gente produzir artigos científicos, né, sobre os 16 temas, de modo que a gente possa, pelo menos, fazer uma divulgação desses temas que estavam relacionados ao PCDT. E mais de 600 perguntas que a gente tentou responder o máximo que a gente pôde, né? Então, assim, aí se você olhar o mundo conectado, né, a gente tem aqui Brasil, que conectou mais, a gente tem Estados Unidos, a gente tem Portugal, Áustria, Canadá, Bolívia, né, Chile, Austrália. Então, assim, a gente tem vários países que conseguiram conectar o Brasil na discussão dessas webinars, o que para a gente nós consideramos como um sucesso, e ela tem sido colocada como uma referência aqui não só no departamento, como na SVS como um todo, porque a gente possa divulgar as ações e cada vez mais ter esses dados e recomendações do Ministério da Saúde cada vez mais no campo, que é o que a gente espera no final sobre isso. Bom, e aí o que a gente vem por aí, né? A gente, como eu falei para vocês, né, eu acho que o que vem por aí é a implementação dos sítios Sentinela, da portaria que saiu recentemente, os estados já estão discutindo, né, esses sítios Sentinela, quais são eles que vão ser colocados, e a gente tem o CTA. Né? CTA é um trabalho que nós vamos fazer no próximo ano, também via ProAD-SUS, e aí, nesse ponto, a gente vai trabalhar com o Hospital Albert Einstein, em São Paulo, no sentido de que a gente possa reestruturar os centros de testagem e aconselhamento antigos que a gente tinha, né, em articulação com a rede de atenção primária, visando responder às necessidades da população em situação de maior vulnerabilidade, ao HIV, às IST, às hepatites virais, a tuberculose e a hanseníase. Ou seja, o CTA, que antigamente só fazia testagem de aconselhamento para AIDS, a gente quer que ele seja um point of care e que ele possa atender, a depender da situação epidemiológica de cada estado, de cada município que ele se encontra, atender mais hepatites, mais hanseníase. É claro, por exemplo, se você tiver um CTA no Rio Grande do Sul, o atendimento de hanseníase vai ser pequeno, que eles têm poucos, mas lá no Pará, muito provavelmente, vai ter uma atenção importante de hanseníase e que ele seja um ponto e que possa fazer articulação entre a atenção básica e a atenção especializada, triando os pacientes da melhor forma possível. Então, a gente pretende já no próximo ano fazer uma reestruturação de 27 CTAs. Para esse ano de 2020, a gente está trabalhando 6 com piloto, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Pará, Rio Grande do Sul. Então, assim, é uma experiência interessante no sentido da gente pegar aqueles CTAs que provavelmente podem estar sendo subutilizados nos estados e tentar colocar no trabalho com as populações vulneráveis, que é o objeto de trabalho aqui desse departamento. Bom, a rede de laboratórios é no trabalho da informatização, diagnósticos e resultados nas mãos dos pacientes e médicos. Isso é uma coisa que a gente pretende fazer isso ao longo desse ano de 2021, né, considerando todas as dificuldades que a gente teve com relação a esse furacão que nos pegou, que é essa pandemia de Covid, mas é uma coisa que se pretende trabalhar. E a transparência do SINAM. São bases de dados, microdados disponíveis no serviço DataSUS. E, basicamente, assim, é uma recomendação e uma prioridade aqui da SVS é que a gente possa tornar o SINAM mais ágil,
A gente sabe que a gente tem várias críticas com relação ao SINAM, principalmente com relação a sífilis, com relação a HIV e AIDS. Até hoje, a gente não tem uma ficha de notificação de HIV, a gente está notificando AIDS, HIV na ficha de AIDS. Os casos de sífilis congênita, a gente não está trabalhando ainda criança gestante HIV positivo e criança exposta. A gente pretende trabalhar uma ficha de gestante com hepatite e criança exposta, da mesma forma que sífilis. Então, assim, a gente pretende agilizar o SINAM, e isso é uma recomendação e uma prioridade dentro da SVS, que, em última análise, é uma secretaria de vigilância, né? É claro que a vigilância epidemiológica não se faz com fichas, mas também ela é muito importante para que a gente possa trabalhar a vigilância epidemiológica. Então, assim, basicamente era isso que eu queria falar para vocês, queria agradecer e dizer que assim, esse departamento está sempre à disposição dos colegas, não só do Brasil, como do mundo, e conto com os demais técnicos que participaram dessa webinar, para que a gente possa cada vez mais ter um trabalho de vanguarda. Eu estava conversando nesse momento com a Maeve, que é a pessoa que vai me suceder. Eu acho que esse departamento sempre foi um departamento de vanguarda, né? Não só nas recomendações técnicas, nas recomendações de prevenção, como na recomendação de tratamento, mas eu quero que ele se mantenha, como sempre, como um departamento de vanguarda. Obrigado. Muito obrigado, Gerson. Foi excelente a sua fala. E eu quero até aproveitar para agradecer de público todo o apoio que o departamento deu à realização dos webinars. Esse era um projeto que iniciou pequeno, ele era um projeto que, na verdade, a gente ia fazer oficinas de capacitação nos estados. Então, assim, na melhor das hipóteses, a gente esperava capacitar entre 800 e 1.000 profissionais de saúde no manejo das IST, e aí a gente foi atropelado pela pandemia do Covid e acabamos vendo uma alternativa à realização das oficinas. E isso a gente tem que falar de público. Gerson foi assim um grande motivador dos webinars, e a gente não pode esquecer da parceria com a Organização Hispano-Americana de Saúde e com a Sociedade Brasileira de DST, porque esses webinars só puderam ser realizados e terem sido o sucesso que eles foram por causa dessa parceria. E aí, uma coisa que o Gerson falou e que me chamou a atenção, que a gente vê que na primeira apresentação a gente teve 394 acessos. Isso a gente tinha, era bem mais do que a gente esperava, porque a ideia original foi fazer o webinar na OPAS, no Brasil, isso com o Dr. Miguel Aragon, porque eles tinham uma sala de Webex para 300 acessos. E aí, quando a gente se deu conta que deu 394, foi que a gente começou a parceria do Anderson Gontijo, a equipe aqui de TI do departamento, a ter essa ideia de fazer essa transmissão ao vivo. E esses números foram astronômicos, bem mais do que a gente esperava. No final, vocês podem reparar que teve uma queda, e a queda foi porque a página da SBDST no YouTube foi desativada, então por isso que quem não assistia online poderia sempre assistir no YouTube. Só que agora nós fizemos uma outra página, nós, assim, eu digo a parceria total, porque é uma página, de novo, da SBDST, que são os web seminários do PCDT de ST. Então, quem não conseguia mais assinar pela página da SBDST, agora tem essa outra página. E esse projeto cresceu tanto que ele também está disponível no AvaSUS da UFRN, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, onde está sendo oferecido como curso de extensão. E ainda vai render mais, porque essas perguntas, vocês não fiquem despreocupados, porque é o que o Gerson falou das 600 perguntas, muitas não foram respondidas ao vivo. Só que a gente está fazendo um documento para que todas elas sejam respondidas, elas vão estar disponibilizadas na página do departamento, na página da OPAS, e aí a gente está vendo também de como disponibilizar também pela SBDST. Então, todos vão ter acesso a todas essas perguntas. E a gente vê que a gente, apesar da pandemia, do Covid ter atingido o centro de todo o interesse no país, muitas pessoas ainda estão bastante interessadas em infecções sexualmente transmissíveis. E agora, vai ser super importante na sequência, a gente ouvir a opinião da doutora Maeve de Mello, que é bióloga formada pela Unicamp. A doutora Maeve é doutora em ecologia pela Universidade de Sunderland, na Inglaterra, e é também pós-doutora pelo Programa de Epidemiologia de Doenças Infecciosas da Fiocruz.
ela já trabalhou em vários organismos internacionais, como o CDC, a UNAIDS, e desde 2015 está na sede da Organização Pan-Americana da Saúde em Washington. Ela é assessora regional para a prevenção de HIV e outras IST, e ainda coordena a ativa para a validação da eliminação da transmissão vertical do HIV e da sífilis. Aí, Maeve, é com você que nós estamos muito curiosos para saber como anda essa política relacionada às IST nas Américas, né? Como a gente vai fazer uma integração maior do Brasil com os outros países latino-americanos. Bom, acho que eu coloco no meu vídeo um pouquinho. Muito obrigada primeiro pelo convite. É muito especial estar aqui em Washington, na Organização Pan-Americana de Saúde, e ser brasileira, né? E já ter um contato muito grande com todos os colegas aí do departamento, faz muitos anos. Então, é com muito carinho cada vez que me convidam para fazer algum tipo de apresentação. Bom, então vamos começar aqui. Vou tentar compartilhar a minha tela. Por favor, confirmem se vocês podem ver. Sim? Ok, é possível ver então a tela? Ok. Bom, então, seguindo a solicitação do departamento, a ideia, então, é trabalhar um pouco com esse contexto da resposta dos marcos normativos e das respostas do nível. Vou trabalhar um pouco no nível global, mas com foco no nível regional. Então, para dar um panorama muito geral, a OMS estima em torno de 376 milhões de novas infecções, todas elas curáveis, entre pessoas em idade reprodutiva. Essa estimativa é de 2006. A OMS faz estimativa a cada 4 anos, então a gente vai ter uma nova a partir do ano que vem. E aí, se a gente pensar no cenário da região das Américas, em relação às outras regiões, olhando taxa de incidência das 4 principais ISTs bacterianas, todas curáveis, o nosso cenário não está nada bem, tanto para mulheres quanto para homens. Para clamídia, gono e tricomonas, a gente tem a segunda posição, na realidade, para clamídia, a primeira, mas para tricomonas e gono, a segunda posição no mundo entre as regiões, acima da regiões de maneira geral, mais empobrecidas que a nossa. Então, se eu trouxer um pouco o cenário aqui para a região das Américas, o que a gente tem visto é um crescente no número absoluto de casos reportados, notificados pelos países e na incidência de sífilis congênita. Na realidade, isso está sendo levado em grande parte pelos dados brasileiros, que é um país de um porte como o Brasil, na realidade ele acaba determinando muito a resposta das Américas, principalmente em relação à sífilis congênita, enquanto países como Estados Unidos, que teriam um peso grande pelo número de habitantes, não tem já um nível de eliminação de sífilis congênita como problema de saúde pública, apesar de estar também crescendo. E alguns outros países de maior porte têm problemas com a notificação. Então, esse problema está ressaltado aqui. Enquanto em 2018, que é a nossa última estimativa, a gente tinha uma incidência de um pouco mais de 2, em torno de 2,3 para cada 1.000 nascidos vivos, a OMS estima que a gente tem, na realidade, 3,4. Então, é uma diferença bastante grande em termos de casos notificados e casos estimados. Bom, retomando, sabemos já, e ao longo desses seminários, desde o começo do ano, imagino que isso tem ficado muito claro, o impacto das ISTs na qualidade de vida e na vida sexual das pessoas, causando um número absolutamente inaceitável de infertilidade, a possibilidade de uma IST favorecer a aquisição de outras,
um número muito alto, estimado em 2000 e um pouco mais de 200 mil mortes de sífilis congênita e mais de 300 mil mortes por câncer cervicuterino pela infecção pelo HPV. Então, existem, na realidade, uma série de compromissos que eles são tomados no nível mundial, na seção geral das Nações Unidas, pelos presidentes, e também um outro nível de compromisso, que é do setor saúde, tomado pelos ministérios de saúde de todos os países que são membros da Organização Mundial de Saúde. Então, nesse sentido, se definiu em 2015, qual seria a estratégia de 16 a 21 para HIV, para hepatites virais, para as doenças de transmissão sexual, também para o controle de resistência antimicrobiana, com foco no gonococo, e agora, para ser aprovado a estratégia mundial de eliminação do câncer cervicuterino. Obviamente, a gente está falando sempre como um problema de saúde pública, não é nem eliminação no sentido de erradicação. Não? E aí, pensando que esse combate, o controle das ISTs, vai contribuir com 5 dos 13 objetivos, né, do ODM, que são relacionados à saúde. Então, esse respaldo dos mais altos níveis, né, de autoridades dentro de cada país está comprovado ou demonstrado através dessas estratégias. Então, existe uma possibilidade de cobrança desse desempenho em relação a essas metas internacionais que o Gerson comentou que o Brasil também reporta. Então, se a gente olhar especificamente para a estratégia de ITS, desta vez, e foi, eu acho que um movimento muito salutar, porque são muitas as ISTs, não? Então, o foco dessa estratégia é gonorreia, do ponto de vista de resistência antimicrobiana, sífilis e sífilis congênita e vacinação contra o HPV. E aí se estabeleceram, então, metas de 2030 para a redução da incidência de sífilis, de maneira geral, sífilis congênita, gonorreia e cobertura de vacinação em um número, em 80% dos países. Da mesma forma, existem metas no nível regional, para a região das Américas, e isso é feito na sede da OPS com a presença de todos os ministros de saúde. Então, as metas regionais, elas estão alinhadas com as metas globais e tem algumas questões, algumas um pouco mais específicas. Para trás. Além disso, existem metas exclusivas para a eliminação da transmissão vertical do HIV e da sífilis. Metas de impacto e cobertura, que a gente sabe que o Brasil está num processo muito avançado em termos de, inclusive, certificar seus próprios municípios para a eliminação da transmissão vertical do HIV, mas que seria um passo muito importante passar para a eliminação da sífilis congênita também, em termos de reconhecer os municípios que, de alguma forma, já chegaram lá. Nesse processo de validação ou de reconhecimento, né, dessa eliminação da transmissão vertical como problema de saúde pública, hoje em dia são vários os países que foram reconhecidos pela OMS, dos quais 7 são da região das Américas, mas todos da região do Caribe. E também agora, este ano, vamos sair com metas específicas para a eliminação de hepatite B em crianças, que faz parte na região das Américas, e a gente tomou essa iniciativa anteriormente ao nível global, de combinar as 3 infecções, né, os 3 agravos, mais Chagas congênito. Então, hoje, o compromisso das Américas é partir para a eliminação de sífilis congênita, Chagas congênito, hepatite e HIV perinatal e em crianças.
E a gente sabe que uma das barreiras que o Brasil enfrenta, e não só o Brasil, alguns países do Cone Sul, na nossa região, é que existe uma preocupação muito grande dos profissionais de saúde quanto à segurança do uso de penicilina. E essa é uma questão que, por mais incrível que possa parecer, não é comum nos outros países. Você não encontra isso nos países da região andina, dos países do Caribe ou América Central e Norte. Posso dar um exemplo, por exemplo, da Bolívia, em que, através de uma unidade móvel que tenta testar a população-chave, né, que testa a população-chave, e aí se testa, como no Brasil, né, para sífilis, HIV, as hepatites, se leva um pequeno kit e a penicilina é aplicada aí no mesmo momento em que um teste rápido de sífilis tem um resultado reativo. Então, esse é um exemplo que eu trouxe de uma publicação que vários brasileiros participaram, em que entre 3 milhões, quase 3 milhões e 500 mil pacientes não foi encontrado nenhuma reação adversa. Em relação à resistência antimicrobiana gonocócica, no último levantamento que a gente fez junto aos países da América Latina e Caribe, a situação é bastante grave. A gente tem em torno de um terço, um pouco mais de um terço, realizando vigilância e somente 8% dos países usando a terapia dupla, né, de ceftriaxona com azitromicina, conforme recomendado pela OMS, quando o país não tem vigilância da resistência. Uma vez que você tem a vigilância da resistência, os resultados dessa vigilância vai determinar a guia de tratamento nacional. Se não é possível, então a recomendação é ceftriaxona com azitromicina. E o que a gente vê, continuando um pouco, que existe um crescimento de resistência, aqui deu o exemplo da Cipro, bastante elevado. Então, uma vez que os níveis de resistência chega em torno de 10% dos isolados, já é o momento de troca de tratamento. E aqui a gente vê que uma porcentagem grande de países continuam usando o Cipro, seja sozinha ou seja em combinação. E ceftriaxona com azitromicina, a gente tem 8%. Ao mesmo tempo, a gente tem agora algumas novidades, não só novidades, mas momentos que trazem novas oportunidades para a retomada das ITS dentro de um cenário mais prominente e usando dos recursos do irmão rico, né, do HIV, porque a ITS a gente sabe que os recursos, de maneira geral, são bem menores. Então, com a questão da PrEP, como parte do cuidado de pessoas que entram na profilaxia pré-exposição ao HIV, significa sistematicamente e com frequência, uma frequência bastante alta, fazer testes para ITS e ISTs do maior número possível, que o país tenha condição de sustentar financeiramente, é o momento ideal realmente de estar fazendo controle e tratamento adequado num grupo que tem uma alta exposição, um alto risco a dessas DSTs. E a gente sabe que a crítica é sempre que as pessoas vão usar menos preservativo, essa questão é controversa, mas eu trouxe aqui um dado dos Estados Unidos que me parece muito forte, uma análise de 2005 a 2014, isso é de que homens que fazem sexo com homens, independentemente do tipo de estado serológico, ou parceria discordante ou não discordante, isso é pré-PrEP, a questão da redução do uso de preservativo em relação ao anal tem aumentado em todo e qualquer grupo, independentemente de PrEP ou não PrEP. Um outro ponto que eu queria chamar a atenção, e essa é uma recomendação do OMS de faz já 4 anos, e a gente sabe disso desde sempre na questão das doenças de transmissão sexual, é a importância de notificação do parceiro, né?
Sem isso, vai ser muito, muito difícil controlar as ITS. E aqui existe uma recomendação muito específica, baseada em evidência, mas com dados de HIV, mas que não tem por que não serem transponíveis para as outras doenças de transmissão sexual, é que se existe a possibilidade de assistência da equipe de saúde para a notificação desses parceiros, existem várias formas de fazer essa assistência que são comprovadas como sendo eficazes. É possível realmente chegar nesses parceiros e conseguir tratá-los. Então, é uma recomendação forte, com uma evidência de qualidade moderada, e que hoje, 4 anos depois, a evidência está cada vez mais forte. Também existem várias inovações no campo diagnóstico, né? Com a possibilidade, por exemplo, de uso dentro do mesmo plataforma de teste rápido, fazer a testagem para HIV e sífilis, que é uma questão super importante, principalmente para gestantes, porque normalmente a cobertura de testagem para HIV nas gestantes é maior do que para sífilis. Então, colocando as duas juntas, é mais fácil de que as duas ocorram, né? Existem 2 provas que são respaldadas em termos de qualidade pela OMS. Existe uma prova, ou mais de uma surgindo, mais uma que já está no mercado bastante bem estabelecida, que é de teste treponêmico e não treponêmico, ou seja, com uma prova rápida se sai com um diagnóstico de sífilis ativa, e com isso minimiza o overtratamento, né, o supertratamento por penicilina, e uma série de outras possibilidades de fazer testes moleculares no ponto de atenção, né, na própria clínica, na unidade básica. E cada vez mais a possibilidade de autocoleta de amostras, que tem se mostrado bastante aceitável e traz um nível de empoderamento para as pessoas e de percepção do cuidado de si bastante importante. Um outro ponto que vamos ter novidades em breve, que a OMS está muito envolvida com isso, com o financiamento da Fundação Gates, é o resultado que já se tem do resultado cruzado da vacina meningocócica tipo B para a redução de incidência de gonorreia. Então, esse é um potencial muito, muito grande de se chegar numa vacina contra a gonorreia, que a gente espera que não demore tanto tempo. Vacina para sífilis é outra história, existe um trabalho acontecendo agora com um grupo grande, e o nível de dificuldade para se obter uma vacina é bastante mais complexo, mas aqui a gente tem boas esperanças. E existem também novas ferramentas que vão apoiar na informação estratégica, na vigilância, no monitoramento das DSTs. O pessoal que trabalha com HIV está muito familiarizado com essas estratégias, com ferramentas específicas, né, para estimativas de HIV, de projeções, e que agora já existe disponível dentro da mesma plataforma, esse Spectrum, a possibilidade de fazer essas projeções para gonorreia, para clamídia, para sífilis, população geral, e para sífilis congênita. A OMS também tem uma ferramenta que é específica para sífilis congênita, baseado nas informações de sífilis materna, e que também ajuda a calcular necessidades futuras de penicilina. Nesse sentido, eu quero mostrar aqui muito rapidamente, então, essa ferramenta é capaz de separar, dentro dos casos, isso aqui é um exemplo da Colômbia, dentro dos casos de todos os resultados negativos, né, que a sífilis materna pode ter no bebê, separado para cada um deles, e comparado com notificação de casos, que normalmente se alinha com os casos clássicos clínicos, com o diagnóstico clínico de sífilis congênita, que é o que realmente acabam sendo reportados pelos profissionais de saúde. E também se pode construir a cascata de mulheres gestantes, na mesma lógica que a gente tem para HIV, né? Quantas em pré-natal, quantas testadas, quantas tratadas, e o resultado em relação aos bebês. Em termos, também existem uma série de ferramentas
online, né, que se pode usar em vários dispositivos, celular, etc. E agora elas estão cada vez mais aparentes por causa do Covid. É extremamente uma boa estratégia para manejar o Covid. Estratégias, ferramentas que são capazes de gerar demanda, de fazer autoagendamento, que significa também melhorar o autocuidado, gestão de agenda, telemedicina, enviar recordatórios para as pessoas de consulta ou de medicamentos que elas têm que tomar, apoio à vinculação e, mais de tudo, realizar em tempo real o monitoramento da atenção para uma ação imediata, seja no nível local ou no nível estadual ou país. E aqui o Gerson me pediu para uma coisa muito moderna, então eu resolvi trazer uma coisa muito moderna, viu, Gerson? Que essa é uma clínica que existe em Londres e que é absoluto sucesso, em que eu gostaria que o Aristides estivesse vendo, porque eu tenho certeza que essa é uma coisa que o CDC Brasil vai ficar muito entusiasmado, talvez ele já conheça, mas é que a possibilidade da pessoa entrando nessa clínica, que é muito amigável, tem um ambiente muito agradável para as pessoas, elas entram com um pequeno quiosque, elas dizem o que elas querem fazer, elas entram numa pequena cabine, por um tubo cai esse frasquinho azul que tem todos os instrumentos que ela precisa para fazer suas autocoletas, e no próprio espelho existe a imagem de como coletar cada uma das amostras necessárias. Ela coloca de volta nesse tubinho, isso vai de novo sem ver uma pessoa, e sai dali os resultados chegam pelo seu aplicativo, com todas as recomendações de como proceder. Londres é um dos casos em que estão conseguindo efetivamente controlar a gonorreia, e tem um decréscimo muito grande na incidência de gonorreia, principalmente entre homens que fazem sexo com homens. Essa é uma outra abordagem inovadora, que alinha muito com o que também Gerson estava falando, com a visão dele sobre os CTAs, não sei se totalmente, mas creio que muito em parte, e que está sendo adotada em vários lugares aqui nos Estados Unidos, que eles chamam de uma abordagem de status neutro, que é serviços de saúde sexual e reprodutiva, independentemente do status sorológico. Que a pessoa chega, faz sua avaliação de ITS, faz avaliação para HIV e recebe PrEP, se for de alto risco, ou tratamento para HIV. Tudo no mesmo dia, e sai dali já com seu tratamento, com seu diagnóstico, e volta depois para o serviço, que é esse serviço mais amplo, de uma abordagem muito mais humanizada, muito mais focada nas pessoas, de apoio à saúde sexual. Não esquecendo, obviamente, que preservativo continua sendo a principal ferramenta para o controle de ITS, o mais barato e extremamente eficaz, mas continuamos ainda, então, com vários desafios para conseguir chegar nas metas, né, nas metas intermediárias que a gente tinha para 2020, que eu acho que nenhum país da nossa região conseguiu chegar, e nas metas agora que vamos batalhar para 2030, que é a questão de existe uma certa negligência, não, programática e financeira nos países, ainda um desafio muito grande com prevenção, de redução do uso de preservativo e as poucas vacinas disponíveis, e agora ainda com um problema muito grave de produção das vacinas de HPV. Os testes diagnósticos continuam sendo, os de bom desempenho, são caros, né, e não são de fácil utilização. Toda a questão da limitação, né, da abordagem sindrômica, uma vez que a síndrome de ITS não é para a maioria dos casos, então ITS continuam aí sem qualquer tipo de diagnóstico. O que a gente já comentou antes da notificação ativa, né, assistida dos parceiros, e os sistemas de vigilância que continuam muito pouco funcionais e subutilizados para orientar a resposta num contexto de muito estigma e discriminação. Então, em termos de próximos passos, né, para a região aqui das Américas,
e isso estou falando do ponto de vista da OPS, como a OPS pode estar apoiando e apoia os países, né? A questão da continuidade do apoio técnico para a implementação e o monitoramento dessas estratégias globais, os planos de ação regionais, apoio no fortalecimento dos sistemas de informação e análise de dados para a ação, apoiar a resposta nacional interprogramática e integração de serviços, que é uma questão bastante grave em muitos países, em que tem um programa, por exemplo, de HIV, com serviços de HIV, mas quando estamos falando das doenças de transmissão sexual, elas normalmente estão sob um diferente programa, uma diferente gestão, oferecidas na atenção básica, então fica bem mais complicado se não existe uma planificação, um planejamento interprogramático bastante forte. E tudo isso, obviamente, com apoio muito grande da sociedade civil, e a sociedade civil de HIV é extremamente forte, mas mais e mais a gente precisa engajá-los na resposta das ITS, principalmente porque a inter-relação entre elas é extremamente forte, a gente perdeu muito tempo, eu diria uns 20 anos, para trazer isso em pauta. Já existiam dados de muito tempo, do começo dos estudos com HIV, que demonstravam a relação entre um e outro, e que agora a gente espera retomar. Com isso, eu agradeço, espero não ter explodido muito tempo, e passo de volta a palavra à Angélica. Muito obrigado, Maeve, foi excelente, porque aí já dá uma ideia da gente num contexto maior das regiões. Como que o Brasil está na América Latina e qual é a visão da OPS, OMS, nesse contexto todo das políticas de prevenção e assistência e controle das IST. Eu vou passar para as perguntas, tem várias perguntas, então já vou avisando que a gente com certeza não vai dar conta de responder todas ao vivo, mas elas também vão fazer parte desse documento que a gente está construindo. E aí eu acho que eu vi entrando o doutor Eleutério, que no final ele vai fazer o sorteio do Atlas de DST, como eu falei no começo. Então, as perguntas, porque assim, vocês deram um panorama geral, foi excelente, porque veio uma complementação, porque assim, o Gerson veio falando da situação nossa, e a Maeve colocou a nossa situação nesse contexto maior. E aí começaram a chegar perguntas nesse sentido de que quando que nós vamos ter acesso a todas essas tecnologias, né? Que aí começa a ter toda essa discussão, e eu acho que a gente tem que passar, como a Maeve falou no final, do poder da sociedade civil do HIV, eu acho que esse histórico do HIV dá para a gente essa lição de como que a gente pode se mobilizar quanto sociedade para a gente conseguir a implementação para o controle das doenças. Eu não sei, assim, eu tinha pensado da gente começar a fazer com as coisas mais pontuais de Brasil, tiveram várias perguntas em relação à vigilância epidemiológica, principalmente a política centralizada, usando a tripartite. Aí eu vou passar algumas, isso para o Gerson, Maeve, mas você querendo complementar, tendo essa visão, isso de fora também, como que ocorre nos outros países. Eu até fiquei muito feliz que veio uma pergunta da professora Leila Rangel, que é professora da Unirio, e ela agradece e parabeniza por essa iniciativa, porque ela conseguiu assistir as aulas, depois assistir as outras também, isso no canal de YouTube, e essa era a nossa ideia, que esse seja um canal de educação permanente, né? Que a gente possa não só estar assistindo online, como possa também depois estar passando, não somente para os profissionais de saúde, como para os alunos da área da saúde, que vão ser os nossos futuros próximos os profissionais de saúde que vão estar respondendo pelo que a gente responde hoje. Aí, Gerson, nesse contexto vem uma pergunta. Doutor Gerson, quem fez essa pergunta foi a Tereza Cristina Carvalho dos Anjos, de Alagoas. Doutor Gerson, agora com essa comunicação remota mais intensificada, é possível agendar uma reunião com técnicos do Ministério da Saúde e equipes locais de SAI e CTA? Essa seria uma forma de fortalecer a educação isso permanente em saúde. Qual é a posição do Ministério em relação a isso? Bom, eu acho que assim, a gente trabalhar remotamente, né, com os profissionais de saúde, eu acho que é de uma importância enorme, né? Tanto é que é verdade, como eu falei agora há pouco, né, que nós fazíamos 2 reuniões de coordenadores presenciais durante todo o ano. Esse ano nós estamos em agosto e nós já fizemos 3.
Então, eu acho que é muito interessante, e essas webinars também são importantes, porque quem está no CTA, quem está no site, também pode assistir isso. E o que eu falei anteriormente é que a gente vai fazer outras reuniões relacionadas ao PCDT de transmissão vertical, aos PCDT de HIV e AIDS. Mas eu acho que o que é mais interessante é que o próprio Estado, né, com essas aulas ou essas discussões gravadas, possam reproduzir, né, dentro do Estado e dar eco, né, essas coisas que a gente vai falando. Embora a gente vai manter isso dentro de uma página que as pessoas possam fazer isso, mas é de uma importância enorme. Eu acho que a pandemia serviu para mostrar, né, que a gente pode trabalhar remotamente e ter um alcance tão bom quanto as reuniões presenciais. Obrigada. Você quer complementar, Maeve, falando a posição da OPS em relação a capacitação permanente do profissional de saúde? Na realidade, eu acho que essa foi uma das grandes surpresas, né, da pandemia. Acho que, de alguma forma, e talvez porque a geração de gestores, elas não é tão jovem, né? Então, acho que para a gente foi uma grande surpresa a capacidade que sempre tivemos e quão pouco utilizamos. Então, eu acho que é uma das grandes ferramentas novas que não tem por que limitar o número de pessoas. Então, reuniões que acontecem na OMS ou na OPS, que eram abertas para um grupo pequeno de pessoas pelo custo, hoje podem ser abertas a qualquer pessoa. Então, eu acho que a disseminação do conhecimento tem um potencial enorme e na mesma linha que a gente está caminhando aqui, que o já estava comentando, é a mesma perspectiva que a gente tem em termos de OPS e OMS. Abrir muito mais esse conhecimento para qualquer profissional de saúde. Ótimo. Eu vou juntar as 4 perguntas que vieram. Veio uma do Amapá, uma do Rio Grande do Norte, uma do Paraná e uma do Rio de Janeiro, que está isso perguntando em relação à disponibilidade para rastreamento de clamídia, gonococo, sífilis e HTLV a nível municipal. Qual seria a política, como que o Ministério está se preparando em relação a isso? Teste rápido, teste de biologia molecular. E aí eu acho que na sequência seria bom o Gerson falar sobre isso no Brasil, como está essa estrutura, e aí você nos atualizar, Maeve, em relação a isso na América Latina, já que se apresentou toda essa tecnologia, como que isso vai virar realidade? Eu achei as tecnologias de Maeve de uma importância enorme, e eu tinha falado para ela em off, antes da gente começar a reunião, que eu quero tudo quanto é de coisa de vanguarda para esse Brasil. E aí eu conto com os brasileiros que estão na OPS e na OMS para que a gente possa implementar isso. Agora sim, eu acho que quanto à disponibilidade de rastreamento, eu acho que a importância é aquilo que eu falei agora há pouco, né? Eu acho que a gente está trabalhando com essas unidades sentinela, a gente começa com 11 no país como um todo, né? Mas assim, o que eu pretendo no final, ao fim e ao cabo, é que a gente possa ter uma em cada estado. 27. E aí a gente pode realmente, como elas não são doenças, né, de notificação compulsória, que a gente possa ter uma unidade em cada município, em cada capital desse país, e que naquela unidade a gente possa verificar todas as etiologias das síndromes que a gente tem. A gente vai começar com 16, mas já está perto das 27, né? Então é isso que a gente vai acabar fazendo ao longo desses próximos anos, final de 2020 e já em 2021. E para isso, como eu falei, assim, dentro daquele projeto Sífilis Não, a gente está equipando essas unidades sentinela com equipamentos que possam ajudar e melhorar a capacidade técnica dessas unidades sentinela. Na verdade, é uma pergunta emenda na outra, da primeira que foi feita, né? Eu acho que a resposta para quando essas tecnologias chegam é sempre uma questão de oferta e demanda, né? Uma vez que a demanda cresça, o preço abaixa. Então, foi o que aconteceu com o HIV. A perspectiva de custo da resposta do HIV para o número de pessoas que eram tratadas era inacreditável. Ninguém conseguia imaginar que esse dinheiro pudesse ser gerado. E hoje, com a mesma quantidade de recurso, a gente trata 10 vezes mais pessoas, né? Os custos todos baratearam.
E espero que aconteça mesmo com hepatite C. E a mesma coisa com os testes diagnósticos, que está acontecendo com hepatite C, não? Acho que já caiu para 1/10 do custo. Testes diagnósticos, a mesma coisa, principalmente os de biologia molecular, em que o custo é proibitivo para a maioria dos países, mas que uma vez que mais exista essa perspectiva de compra, e aí o Brasil tem um papel fundamental pelo tamanho, porque o volume de compra que o Brasil faz traz consigo o preço para a América Latina inteira e Caribe. Então, uma negociação que o Brasil possa fazer de preço, juntamente com a OPS, traz um preço coletivo mais baixo para a região como um todo. É um papel fundamental do Brasil. Então, quando a gente pensa quando essas novas tecnologias vão chegar, a OMS e o governo brasileiro trabalham muito na questão de equidade. Então, enquanto os países não puderem adotar isso dentro parte do seu sistema público e poder ofertar para todos os que precisam, ou pelo menos os que mais precisam, não se torna viável trabalhar com essas tecnologias. A partir do momento que mais e mais vão sendo implementados, mais o custo cai. E aí, agora é um papel da OMS trabalhar solicitando aos fabricantes, dando parâmetros aos fabricantes de quais as provas necessárias e em quais características elas são necessárias. É papel da OMS também monitorar e aprovar a qualidade dessas provas, buscar evidências para os ministérios de saúde para a adoção dessas provas ou de estratégias e de apoiar, junto com outros órgãos das Nações Unidas, UNITAID, por exemplo, a questão de preços. Então, também é um esforço coletivo entre agências da ONU com governos, e o governo do Brasil tem um peso absolutamente fundamental na nossa região. Então, mas, Maeve, eu acho que você falou num assunto que eu já havia comentado, né, na reestruturação do CTAs, né, você até falou assim, seria muito interessante que a Aristide estivesse vendo isso, né, mas é exatamente isso que eu quero fazer do CTA, né, tirar essa coisa de CTA e botar um ponto of care e que a pessoa já possa, por exemplo, uma gestante que chegue ali com teste positivo de sífilis, ela já vai sair dali tratada, entendeu? É isso, basicamente, assim, o paciente não pode sair deixando coisa pendente, entende? E já transferido e referido para uma unidade básica ou para uma unidade especializada, se for o caso. Eu queria ouvir vocês falarem do HTLV nesse contexto, que aí fazia parte das perguntas, porque o HTLV, na reestruturação do departamento, ele ficou dentro da coordenação geral de IST. E aí tem uma pergunta específica, onde o HTLV se inclui nesse Então, processo? É aquilo que eu falei, acho que o HTLV, a gente ainda tem muito pouca informação no Brasil sobre o HTLV. Então, o primeiro dado que a gente vai fazer, como eu falei agora há pouco, é aquela pesquisa de parturientes que antigamente a gente só fazia para sífilis e HIV. Então, a gente vai incluir o HIV, vai incluir as hepatites, né, para ver qual é a nossa prevalência. Esse dado a gente vai ter por região e pelo Brasil como um todo. Então, a gente vai entender, porque assim, quando a gente trabalha com um problema de saúde pública, a Organização Pan-Americana de Saúde, a Organização Mundial de Saúde, a gente precisa saber primeiro qual é o tamanho do problema, né? Qual é o tamanho do que a gente tem, né? Então, assim, de verdade, a gente não sabe exatamente o tamanho do HTLV. A mesma coisa eu estou fazendo para a hanseníase, né? Dizem que o Brasil é o segundo país do mundo e a gente detecta 28 mil casos de hanseníase por ano, mas eu não sei se isso é pouco, se é muito. Então, eu estou querendo ter estimativas. Então, eu quero ter estimativas de HTLV, como eu tenho de sífilis, eu sei. Ou de hepatite, eu sei. Que eu tenho uma estimativa de 900 mil ou quase 1 milhão de casos de hepatite C, eu diagnostico 20% delas. Então, a mesma coisa eu quero saber de HTLV, até para a gente ter, e aí a gente vai trabalhar um CCDT, e aí, de fato, né, se a gente tiver um problema tão grande, ela pode até virar uma doença de notificação compulsória, a depender do que pode acontecer. Então, assim, eu acho que basicamente ela está dentro da coordenação de IST, a gente vai ampliar o escopo, né, dessas doenças de IST, porque no momento a única doença de notificação compulsória é sífilis, mas as
acho que o HPV tem importância, o HLV é importante. Então, assim, a gente precisa primeiro conhecer o tamanho do problema, e é o que a gente vai fazer agora com aquele projeto PROAD-SUS, com o Hospital Moinhos de Ventos, lá do Rio Grande do Sul. Eu acho que é nessa linha. Você É, quer fazer um comentário? Bom, é um comentário que você mesmo podia responder, né, Angélica? Você esteve na primeira reunião, então está começando. É um processo que não tinha visibilidade dentro da OMS, e que agora, eu acho que Micoplasma também está seguindo a mesma linha, mas estão nos estágios iniciais, reuniões iniciais com expertos, para tentar realmente, como o Gerson está falando, dimensionar, entender a carga, e começar a trabalhar nessa linha. Agora, ele vai vindo e talvez para o próximo plano estratégico já tenha alguma questão mencionada. Agora, existe um cuidado muito grande no abrir demais o leque, porque quando a gente quer abarcar muito, às vezes a gente se perde no processo. Então, a ideia de ter... para o plano estratégico atual, que vence agora, né, no próximo ano, a questão só focando em 4 elementos, e um deles é só vacina, quer dizer, HPV é vacina, trabalhar com sífilis e gonorreia no sentido de fazer a vigilância, a resistência, realmente dá um foco muito específico para os países. Não é que as outras não importem, mas é um momento de que são críticas. O número de casos de sífilis congênita mundial é absolutamente crítico. Resistência antimicrobiana do gonococo, a gente está chegando num ponto que está se tornando um superbug, né? Não tratável, uma gonorreia não tratável, e a possibilidade de vacina, que é maravilhoso, assim como a hepatite B. Então, nesse sentido, eu acho que para o HTLV entrar nesse mesmo patamar vão alguns anos, e depende também da colaboração do Brasil nesses comitês científicos, e eu acho que vocês vão ser, como o Gerson está comentando, ponta nesse sentido, de ter estudos, de ter ações começando a serem pensadas. E que os outros países vão aprender com vocês. Daí eu acho que é legal, né, Maeve, porque na medida em que a gente está instituindo essas unidades de referência ou de sentinela no país como um todo, elas podem servir como um centro que a gente possa trabalhar isso. Mas você falou também uma coisa que eu achei muito interessante, que na medida que essas vão acontecendo, os preços vão diminuindo, né, das coisas. Esse é um dado que para mim é muito caro. Por exemplo, hepatite C. No primeiro ano que nós instituímos o tratamento da hepatite C, né, o tratamento com cura, a gente tinha um tratamento por pessoa de $12 mil. A gente caiu hoje, o tratamento que a gente comprou para esse ano foi de $1.400. Então, eu estou podendo tratar mais gente com um valor bem menor. Isso. Eu vou fazer mais 2 perguntas, e aí depois a gente vai responder as outras offline, porque ainda tem muitas perguntas. E a gente já está a 1h20 aqui de apresentação. Mais 2 temas são bem importantes, que um faz em vias da pandemia de Covid. Qual é o planejamento, isso do Ministério e da OPS, em relação as estratégias de prevenção, assistência e controle das IST, uma vez que se sabe que com essa política de distanciamento social, muitas pessoas deixaram de procurar os serviços, então deixaram de ser diagnosticadas, tratadas e notificadas. Se tem algum plano, alguma estratégia de lidar com essas ações em época de pandemia de Covid? Então, assim, essa pandemia pegou a gente de surpresa, né? Porque a gente não esperava, né, que a gente fosse ter em 5 meses, pouco mais de 5 meses, né, 100 mil mortes e quase mais de 2 milhões de casos de Covid nesse país, né? Então, assim, e aí, de fato, né, eu acho que assim, o Covid acontece, mas a gente tem outras doenças crônicas, né, importantes que a gente precisa tratar. Então, rapidamente, o que a gente fez? Nós fizemos vários ofícios circulares para os estados, né? Porque a nossa preocupação é assim, gente abandonar tratamento. Então, o que a gente fez? Eu estava nesse instante discutindo aqui na comissão de monitoramento de eventos, por exemplo, no caso da AIDS, né? Nós colocamos
que nós estávamos disponibilizando a prescrição de tratamento antirretrovirais, que eu podia dar o medicamento antirretrovirais para até 90 dias, né? E nós aumentamos enormemente o número de prescrições de medicamentos antirretrovirais para mais de 90 dias, no sentido de que as pessoas pudessem ter mais medicamento, não aparecer tanto nos serviços para não se infectar pelo Covid. E nós temos observado isso no país, que tem aumentado e muito. Outra coisa que eu falei, né? Isso é uma coisa rara que está acontecendo no mundo, no Brasil. Nós não temos tido falta de medicamento antirretrovirais e nem medicamento para profilaxia pré-exposição. Muito pelo contrário, a Maeve, que está aí lá na OPS, deve estar sabendo que a gente tem até distribuído os medicamentos como uma doação humanitária para os países da América Latina e Caribe, né? E terceiro, né? Eu acho que a gente tem também diminuído os diagnósticos, isso para mim é muito grave, muito sério, né? Então, o que a gente tem trabalhado, esse edital que foi lançado hoje da sociedade civil, é para que a gente possa buscar as pessoas, não só para HIV, como hepatite, sífilis, tuberculose, hanseníase, né? Para que a sociedade civil possa fazer um trabalho de ajuda, né? E também, fora isso, né? Fora todo esse contexto da doença como um todo, né? A gente também está trabalhando com 2 ministérios, né? O Ministério da Ação Social e o Ministério da Cidadania, porque também a gente tem uma pauta social importante, né? Que não é uma pauta da saúde, mas ela influencia muito na saúde, né? A pessoa não tem dinheiro para ir buscar o remédio, a pessoa não tem dinheiro para comer, e não adianta você ter um medicamento e você passar fome, né? Então, a gente está trabalhando com 2 ministérios, no sentido que a gente tem instruções operacionais, né? E protocolos porque assim a gente tem que pensar, gente, que essa pandemia vai virar uma endemia, né? A gente vai ter esta doença para o resto das nossas vidas, até que a gente tenha uma vacina eficaz e efetiva, né, para que a gente possa diminuir. Então, a gente tem que pensar não só na pauta da saúde, mas também na pauta social, que tem uma importância enorme. Da perspectiva da OPS, são algumas ações, elas já vinham acontecendo pré-Covid e que agora devem ter mais visibilidade e aumentar de escala, né? Então, entre elas, eu acho que eu posso mencionar, por exemplo, a próprio movimento de cada vez mais se trabalhar virtualmente com a atenção. Né? Então, todas essas novas plataformas de que a pessoa pode, geração de demanda, agendar sua própria consulta, telemedicina, que muita gente hoje já tem celular, né? Então, celular inteligente, né? Smartphone. Então, nesse sentido, essa busca é uma delas que a gente está tentando promover. Uma questão muito importante é a descentralização de alguns serviços que estão dentro do serviço público para as ONGs. As ONGs não estão sobrecarregadas com a resposta do Covid. E elas têm um compromisso muito grande com a população-chave. Então, nos países, e a gente sabe que tem resistência de algumas ONGs e papel da ONG e etc., mas muitos países não têm esse tipo de abordagem, eles conseguem fazer tanto a parte de prestação de serviços quanto de militância e esse é um grupo que tá com um grupo, eles são disponíveis e querem fazer. Então, e tem vários exemplos na América Latina de muita qualidade. Então, essa ideia de que vocês têm como esses novos CTAs, esse é um modelo totalmente possível dentro de uma ONG. Inclusive, já foi testado em alguns casos, né? Aí eu lembro do projeto Compact, com Lília Rossi, no Rio. Então, é possível ali ter... Eu não estou ouvindo o Gerson. Oi, tá liberado. Tá liberado, pode falar. Ouviu? Não, ouviu? Fala de novo, Gerson. Alô? Funcionando, pode falar. Tá funcionando. Então, Maia, eu estou falando que já tem projeto, inclusive com a ONG. A HF tem um trabalho importante, né? Em Recife, no Rio Grande do Sul. Eles vão agora colocar 4 unidades em Porto Alegre, né?
Não, sim, exatamente. Então, é esse movimento, mas o problema do que a gente vê em todos os países é que acaba sendo um serviço meio boutique e que tem uma cobertura muito baixa. Então, esse é o grande problema. E como abrir isso para ter uma cobertura mais alta, mas contando com o apoio da sociedade civil. A outra coisa, a questão de focar cada vez mais em ter tudo resolvido numa única consulta. Então, se você tem prova rápida, se o profissional pode fazer a prova rápida ali e a medicação pode ser dada na mesma consulta, isso diminui idas e vindas, tempo de exposição, etc. A outra é provas de autodiagnóstico. Então, para HIV já tem, no Brasil tem, agora tem para H, está saindo para HCV, hepatite C, e eu até hoje eu nunca entendi por que não tem para sífilis, mas eu acho que é uma questão muito rápida de a gente tem para HIV, tem para sífilis, que é a mesma plataforma. Essa é uma das coisas que eu acho que a OMS também tem que trabalhar nisso. A outra que vocês também acho que já estão fazendo, que é a dispensação de medicação para o curso completo, né? Não fazer a pessoa voltar para ter mais medicação. Então, várias dessas estratégias, autocoleta de amostra, elas já existiam antes. É que agora elas se tornaram críticas e elas forçam, de alguma forma, a pressão da pandemia faz com que os países acelerem a adoção dessas recomendações e tecnologias. É nesse sentido que a gente está trabalhando, e desafogar um pouco. A gente já sabe, todas essas coisas existem, são testadas, funcionam, desafogam o serviço de saúde, e a parceria com a sociedade civil é totalmente fundamental. E agora uma pergunta, Gerson, que isso eu achei até bem interessante, que é qual é a perspectiva de pactuação nas instâncias gestoras maiores, tripartite? Qual seria a responsabilidade da gestão estadual e municipal de priorizar o processo de descentralização das ações do SAI e do CTA para serem incorporados na atenção primária? Isso, tem outra pergunta que vai também nesse sentido, essa questão de até que ponto a gente vai fazer as políticas de IST na atenção, isso secundária ou na atenção primária? Como que vai ser esse movimento? Deixa eu ver. Então, eu acho que isso que você está se falando é fundamental, né? Todo esse projeto, por exemplo, a gente foi pegar o projeto Sífilis Não, quando esse projeto foi lançado, a primeira coisa que a gente discutiu e aprovou em tripartite, né? Então, assim, se a gente não discute, não aprova em tripartite, não dá. Não adianta que a coisa não anda. E depois, nesses 100 municípios que a gente considerou prioritários, a gente também discutiu isso em bipartite e colocou na agenda da Secretaria Municipal de Saúde. Porque, assim, você chega numa Secretaria Municipal de Saúde, as pessoas têm milhares de coisas para fazer, né? Assim, você tem... A gente pode daqui estar achando que o problema maior é sífilis, mas o cara pode ter dengue, né? Que é uma coisa sazonal e que no começo do ano as pessoas morrem de dengue, né? Então, assim, o que a gente tem colocado é discutido. O projeto Sífilis, ele está colocado na tripartite, aprovado na tripartite, e nossos apoiadores, aquilo que eu falei lá do começo, e nossos apoiadores que a gente tem trabalhado com eles, é no sentido de que eles possam também, né, influenciar. Porque, assim, o apoiador não é uma pessoa que executa. O apoiador ele está lá como um incentivador e como um animador, né, do processo de implementação das ações das IST, em especial de sífilis. E aí a gente até está colocando, né, que a gente tem uns outros apoiadores, que o cara também vai chegar lá e vai ver a situação de sífilis, mas ele também vai ver a situação da imunização, né? Porque se a gente não tiver uma boa cobertura de hepatite B, também vai ficar ruim para a gente, né? Se a gente não tiver uma boa cobertura de HPV, também vai ficar ruim para a gente, né? Então, a gente está colocando essas pessoas para que eles possam ver a situação, colocar a sífilis na agenda, mas as pessoas, é como eu falei lá no começo, né? A gente tem que entender o município, entender o território como uma situação epidemiológica, né? Não é só um agravo, mas a gente tem que entender a situação de saúde daquele município, daquele estado, e entender como é que a gente trabalha a prioridade. E é muito interessante que assim, hoje aqui no departamento, não só para AIDS, como para sífilis, como hepatites, como para hanseníase, a gente tem um painel de indicadores que está lá no nosso site www.aids.gov.br,
.br/indicadores, que qualquer gestor de qualquer município, seja do município de São Paulo, como de Piripiri, lá no Piauí, na minha terra, ele pode olhar aquele site e entender, né, ao longo de uma série histórica, se está aumentando os casos de sífilis congênita, se está aumentando os casos. Não precisa ser um grande epidemiologista para você, de cara, já fazer um diagnóstico da situação epidemiológica. Então, assim, o apoiador lá no estado, ele tem como função colocar esse problema dentro da agenda do município e mostrar, fazer com que o gestor minimamente possa compreender a situação epidemiológica e, a partir daí, colocar como uma prioridade. Tem várias outras perguntas, mas por conta do tempo, a gente vai ter que encerrar. Então, eu queria passar para as considerações finais, aí o Gerson faz as considerações finais, a Maeve, e aí depois eu quero também que o Eleutério faça as considerações finais, porque é a nossa tripartite, né? Que é a OPS, o Ministério da Saúde e a Sociedade Brasileira de DST. E aí, Eleutério, eu vou deixar você por último, que você vai me falar um número para a gente fazer o sorteio do Atlas de DST. Aí eu só quero falar uma outra coisa, que o doutor Mauro Romero fez uma pergunta, mas que já foi contemplado. Ele fala que a gente não pode deixar de falar do Dia Nacional de Combate à Sífilis e à Sífilis Congênita, que é no 3º sábado de outubro, que é uma lei federal de 2017, e que o doutor Gerson já falou, mas aí está registrado, Mauro Romero, o seu pedido. Aí, isso eu passo para você ou para a Maeve primeiro? As damas primeiro, Maeve. Faça as suas considerações finais. Bom, vou ser muito breve, porque o tempo realmente, eu estou preocupada também com o tempo das pessoas. Bom, esse momento é realmente muito importante. Eu não conhecia nenhuma outra iniciativa como essa, e parabenizo a Angélica por isso, agradeço novamente o convite. E tem um recado para o Dr. Mauro Romero, é que eu sou uma apoiadora do Dia Mundial da Sífilis. A gente sabe que não foi aprovado, mas vocês vão ter aí uma parceira forte de pressão para que isso se torne um dia internacional. É absolutamente, eu acho, importante. A questão da sífilis congênita é inaceitável. E uma bebê com sífilis congênita é uma situação... como eu vou dizer, é muito mais crítico do que HIV hoje em dia. A gente tem muito menos condições de fazer algo com um bebê que já nasceu com sífilis congênita do que um bebê que nasce com HIV. Então, e a desproporção de casos, né? Então, é algo que merece todo o foco do mundo e que vocês têm todo o apoio da OPS para isso. Obrigada. Obrigada. Bom, eu queria agradecer a presença de Maeve, do Eleutério, né, e de todo mundo que está participando dessa webinar, dizer que, assim, cada vez mais eu acho que a gente aprende, né, e só com a contribuição de todos a gente consegue realmente reduzir essas situações epidemiológicas graves, né, como disse Maeve, né. A gente tem hoje um caso de sífilis congênita, é a falha total do sistema, né. Então, eu acho que a gente precisa entender e se envergonhar, principalmente, né, da gente ter esses casos e a gente começar a reverter essa situação. Então, eu queria agradecer a vocês todos e dizer que aqui nós do departamento, doutora Angélica e eu, e todos os técnicos do departamento, a gente está à disposição total para a gente ir trocando experiências e a gente melhorar a qualidade do serviço. Eleutério. Boa tarde a todos. Me ouvem perfeitamente? Ok. Sim. É uma satisfação muito grande fazer parte desse projeto, um projeto que tem sido levado aí pelo Departamento de Condições Crônicas e IST do Ministério da Saúde, com a doutora Angélica à frente, o doutor Gerson. Eu acho que o combate a essas chagas nacionais e mundiais começam pela educação, e eu acho que essa educação, utilizando essas plataformas multimídia, tem um alcance até maior do que as reuniões presenciais, e tendo a possibilidade, inclusive, de forma assíncrona, as pessoas terem acesso a essas informações através de redes como de multimídia, como o YouTube, é um grande avanço. Eu acho que, de repente, essa pandemia trouxe não só coisas ruins, mas trouxe também algumas possibilidades boas, alguns desafios que estão sendo vencidos, e essa questão dessa educação através desse tipo de projeto é uma coisa que realmente me deixa extremamente feliz. A Sociedade
Brasileira de DST fica muito feliz com essa parceria, e sem o apoio do Ministério certamente não seria viável, e sem o engajamento e toda a atitude tomada pela doutora Angélica, certamente não seria uma realidade. Então, aqui o agradecimento da sociedade a toda essa mobilização, e contem sempre com a Sociedade Brasileira de DST, e que certamente vocês fazem parte dessa sociedade, vocês se integram a essa sociedade. Então, parabéns a todos nós e espero que todos aproveitem tanto os próximos projetos que certamente virão, como todas as aulas que já estão disponibilizadas na internet, que podem ser vistas depois. Faço o sorteio aí, agora, Eleutério, o número. Agora eu preciso do número, de 1 até 1000, não, 1000, até 5.486. Vou dar a minha idade, 57. Aí, Adriana. Olha, e aí eu queria falar até com vocês que isso não é uma despedida, que é o final da primeira etapa, né? Nós estamos tentando continuar essa parceria entre essas 3 instituições, e aí a gente está pensando se vai ser cursos EAD, se vai ser discussão de casos clínicos e casos de vigilância epidemiológica online, com a participação mais efetiva das pessoas que estão na ponta. Então, assim, tem muitas ideias e a gente está aberto para receber propostas também de outras ideias de que a gente pode trabalhar em conjunto. Né? A ideia é continuar. Então, aguarde novas temporadas. A pessoa que ganhou o ADST é a Márcia Fernanda, do CTA, no Maranhão. É em São Luís do Maranhão. Aí, Márcia, a gente vai estar olhando o seu e-mail e vai estar mandando para você nos mandar o seu endereço. Eu acho que vai ser muito útil no CTA de São Luís do Maranhão o livro que é o Atlas, né? Que é só de imagens de pacientes que já foram atendidos no Brasil. Então, era isso. Eu agradeço a vocês todos pela participação, pela parceria. Isso só foi possível por conta da parceria, isso entre nós todos. E aí, até a próxima.